Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos para o nosso culto. Deus abençoe os irmãos. Prazer estar com os irmãos, mesmo aí um pouquinho distante, mas é sempre bom poder falar com os irmãos, dividir esse tempo com os irmãos, que é o tempo que nós temos de culto ao Senhor, no dia do Senhor, que é o domingo, dia separado por Deus, desde dos tempos dos apóstolos e da igreja primitiva. Nós temos o hábito, os cristãos têm o hábito de separar o primeiro domingo, primeiro dia da semana, que é o domingo, para nós adorarmos a Deus. Então hoje não é diferente, nós estamos aqui para dar sequência naquilo que os apóstolos fizeram, que os pais da igreja fizeram, que os reformadores fizeram, e nós herdamos isso dos nossos pais, dos homens que nos evangelizaram, nos ensinaram, e nós vamos dar sequência, e o desejo do nosso coração é transmitir isso para a próxima geração e preparar a próxima geração para passar para outra geração, e assim nós vamos. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dar os parabéns para todos, os pastores. Hoje é comemorado o Dia do Pastor e a Convenção Batista Nacional separou como Dia do Pastor Batista. Então eu quero aqui dividir esse dia separado para os pastores e dar os parabéns aos meus irmãos que são companheiros de jugo, também às pastoras que trabalham na obra do Senhor, e também quero estender esses parabéns para todos aqueles que fazem a obra, porque a igreja é pastoral. É verdade que nem todos têm o ministério pastoral, mas a igreja é pastoral. A igreja cuida de gente, Com certeza alguém pediu para você orar. Com certeza, em algum momento, alguém foi buscar um aconselhamento com você, porque sabe que você é cristão. E você, a igreja como um todo, ela acaba desenvolvendo um papel pastoral. E aí eu concordo com o Lutero, que disse que cada crente é um sacerdote. Cada crente pode desempenhar muito bem um trabalho pastoral. Então eu estendo também os parabéns a todos os irmãos que têm uma preocupação com a noiva de Cristo e que fazem esse trabalho aí, independente até dos pastores, Porque os pastores já estão aí com a agenda lotada, Com muita gente para atender, muita coisa para fazer. A demanda é muito grande, principalmente, no momento que nós estamos vivendo. Então, todos os pastores que exercem o pastorado de forma informal e de forma, ministerial, Muito obrigado aos irmãos que cooperam conosco na nossa igreja, Batista Confessante de Cristo, e que Deus nos ajude a passarmos por esse momento de dificuldade, e temos certeza que Deus nos conduzirá, como Paulo disse para Timóteo, que ele nos salvará e nos conduzirá, sempre o verbo no futuro. E nós entendemos que Deus está fazendo isso, Deus está nos conduzindo e vai nos conduzir até o dia que ele voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então ele nos conduzirá em todos os momentos e também nesse momento de dificuldade. Então sejam todos muito bem-vindos. Peço que você compartilhe aí o Face da igreja, o meu Face, o Face dos irmãos que estão chegando para você, que vocês possam passar para outras pessoas. Esse culto também será colocado no God News, lá no YouTube, para quem puder ver depois e compartilhar depois. Então, há essas duas possibilidades aí para participar do culto. Que sejam todos muito bem-vindos, que Deus nos abençoe. E eu quero fazer uma breve oração, porque agora nós vamos louvar o Senhor. E louve ao Senhor de todo o teu coração. Junte-se aí na sua sala, com a sua família, com seus irmãos, seu pai, sua mãe, com seus filhos. É um momento que nós temos para adorar o Senhor. Valorize esse tempo que Deus está te dando agora para você adorá-lo. Isso é um privilégio, um privilégio que muitas pessoas na história não tiveram, que muitas pessoas hoje ainda não têm, mas nós temos. Então valorize esse tempo que Deus está nos dando hoje. Hoje é um domingo especial de adoração. Então que seja assim para todos nós. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de fazer a tua obra, de cantar, de pregar, de aconselhar, de evangelizar, Senhor, de estarmos juntos, irmanados na cruz, termos o Espírito Santo como morador especial
no nosso coração. Muito obrigado por Jesus, muito obrigado, Senhor, pelos dons que o Senhor nos deu para que pudéssemos fazer a Tua obra. E hoje é um dia de nós exercitarmos os nossos dons. Fazemos isso para a Tua glória, Senhor. Recebe o nosso louvor. Abençoa a Vivi, o Robson, Senhor, que vão entoar louvores ao Senhor. Oro também pela Rebeca, pela Wanda, pela Cate, que estão aqui, e pela minha vida, Senhor. Que todo o trabalho que for feito aqui, tudo que for feito aqui, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Teu nome apareça e que nós estejamos com o coração gratos, porque é isso que o Teu Espírito Santo nos faz. No Teu nome que é bendito. Amém. Vivi, Robson. A paz, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, em família, para a glória de Deus. Sejam bem-vindos a mais um culto em que nós estamos guardando a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração para adorar ao Senhor. Senhor amado, recebe, Deus, a oração e a adoração de cada filho, Senhor amado, porque nós estamos aqui tão somente para engrandecer o Seu nome, Senhor, para contemplar a Tua grandeza e a Sua beleza, Senhor. Deus amado, recebe, Senhor, a nossa adoração, querido Jesus. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, Jesus. Maravilhoso Jesus. Senhor que reina acima de tudo e de todos. Senhor, reina, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, reina em nossas casas, Deus. Santo Deus, Tu és o nosso amado Senhor Jesus. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos Seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos Seus pés. Para sempre governarás.
expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejado que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glórias a ti, Deus eterno. Passamos agora para o momento da palavra. Glórias a Deus. Muito bem, irmãos. Já louvamos ao Senhor. Agora nós vamos para o momento da palavra de Deus. É um momento que a gente sempre espera Deus comunicar algo ao nosso coração. E confesso que é muito interessante, né? Porque a gente tem a responsabilidade de trazer a mensagem e a gente vai preparando o sermão e a gente vai percebendo o que é que Deus quer comunicar conosco, né? Isso é muito bom. Eu quero ressaltar mais uma vez para que você compartilhe aí para aqueles irmãos que ligaram o celular um pouco depois da nossa abertura, para você compartilhar com alguém que você conhece, com o seu grupo, seus grupos sociais, para que eles possam participar também do nosso culto, tá certo? Eu quero tratar de um assunto hoje, irmãos, que é bastante antigo, mas que ele tem hoje uma nova roupagem, né? Nós chamamos de ressignificar, né? Já pregamos sobre isso. As pessoas dão um novo sentido, mas na verdade o assunto já é muito antigo, né? Já desde muitos anos antes de Jesus, 2000 anos antes de Jesus, 3, 4, 5 mil anos antes de Jesus. Mas é um assunto que a gente percebe que está arrastando o mundo, né, nessa direção. E digamos que está arrastando também um monte de irmãos, né, talvez que estão um pouco mais distraídos com esse assunto que nós vamos abordar aqui. E a gente vai sendo levado por um vento, aí, por uma onda, por um tsunami, né, que está acontecendo no mundo. E às vezes a gente não se percebe, né, que estamos aí, digamos, envolvidos com isso também. Deus já alertou sobre isso, Deus já falou há muito tempo atrás,
E isso prova que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é para hoje, foi para ontem, ela é real para hoje e será sempre, porque a palavra de Deus é de eternidade a eternidade. Eu quero tratar de um assunto, então, bastante relevante para nós. E para falarmos sobre esse assunto, eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. É lá no texto que todos nós conhecemos, que é os 10 mandamentos, né? É muito conhecido, muito lido por muita gente. Algumas pessoas sabem de cor. Os 10 mandamentos moldou praticamente todo o Ocidente, as leis, né? Por exemplo, quem estuda direito vai ter que fazer uma disciplina chamada Direito Romano. E ela é baseada praticamente em cima dos 10 mandamentos. Então, esse texto da palavra de Deus moldou todo o Ocidente, toda a ética moral do Ocidente. E do Oriente também, né? Porque a palavra de Deus também chegou até lá. Êxodo capítulo 20. E como é um texto relativamente grande, e são 10 mandamentos, eu vou ler uma parte e vou ler só 5 mandamentos, e o que nos interessa para hoje, para nós falarmos sobre esse assunto. Diz assim, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Agora no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13, não matarás. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não darás falso testemunho. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos a Ti, te agradecemos por Tua palavra que se renova. Sua palavra é sempre viva e abençoadora para qualquer geração. E nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é escrita por Moisés há tantos anos atrás, e ela chega até aqui para nos abençoar. E cremos que isso seja possível porque é a palavra do Senhor. Foi o Senhor quem falou, por isso ela tem tanta eficácia, Senhor, no meio de tantas gerações. E entendemos que a Tua palavra chegará a todas as gerações para cumprir o propósito que o Senhor tem com a humanidade. Muito obrigado porque a Tua palavra vai comunicar algo ao nosso coração nesta noite. Muito bem, irmãos. A gente, quando lê os 10 mandamentos, né, e é muito comum as pessoas falarem, não, mas isso aí já está ultrapassado. Isso aí foi escrito lá por Moisés, isso aí já está velho, arcaico. Isso daí é só para os judeus, isso é só para a prática do judaísmo. Isso não tem mais nenhum efeito para os nossos dias, o mundo mudou, né? Hoje a humanidade é descolada, é tecnológica, a razão, a racionalidade, o iluminismo, né? Tudo isso superou já essa teocracia de Deus querer governar o homem, governar o mundo, e essa época já passou, porque a palavra de Deus ela não tem mais esse efeito para os dias de hoje, e por aí vai, né? E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é real para nós. É o próprio Deus falando para nós. Entendemos e nós vivemos isso. Que os 10 mandamentos, né, moldou todo o Ocidente, todo o mundo que nós vivemos. Tudo que tem a ver com ética, moral, social, essa noção, pelo menos básica, que as pessoas têm de Deus, veio dos 10 mandamentos que se esparramou para o mundo inteiro.
Então nós fomos e somos ainda influenciados pela palavra de Deus de uma forma muito direta. Não é arcaica, não é velha, ela é muito atual. E nós cremos isso. Tanto é verdade que nós estamos aqui e nós vamos extrair algo muito interessante dos 10 mandamentos para nós hoje. E nós vamos perceber que é muito atual, é muito viva a palavra de Deus, né? Mesmo que algumas pessoas tenham o hábito de dizer que não vale mais e muitos já desobedecem de forma assim deliberada, muitos já não querem mais crer, enfim, por aí vai. O fato é que os 10 mandamentos é a palavra de Deus, é o retrato da vontade de Deus para os homens. Isso inclui para nós também, para nós igreja. Os 10 mandamentos é um antídoto para não deixar o homem cair na idolatria, é o remédio para que o homem não caia nos erros sociais, né? A palavra, os 10 mandamentos, ele, além de ser palavra de Deus, não ser só a palavra de Deus, como algumas pessoas também reduz, né? Achar que é só uma direção para quem serve a Deus. Assim, tem gente que lê e fala, isso aqui é só para quem conhece a Deus, para quem serve a Deus. Mas a palavra de Deus vai muito além, porque ela regula toda a sociedade, mesmo das pessoas que não o conhecem. Então é um texto que tem uma extensão gigante entre o povo de Deus, seja Israel, seja a igreja, e para todo mundo, para todas as pessoas que não conhecem, mesmo as pessoas que têm segmentos religiosos aí, dos mais variados. A palavra de Deus, a influência dos 10 mandamentos chegam até lá, porque qualquer parte do mundo que você perguntar para uma pessoa se é certo matar, elas vão dizer, não, não é certo matar. Ela pode até matar, porque ela gosta de pecar e é assassino, etc. e tal, mas ela sabe que é errado matar. Não precisa nem servir a Deus para saber disso. Então significa que os 10 mandamentos, eles chegaram para o homem de uma forma muito espetacular, de forma direta para aqueles que servem a Deus e de forma indireta também para aqueles que não servem a Deus. Enfim, dispensa comentários, né, de falar mais aqui sobre os 10 mandamentos. E nós, como cristãos, eu pelo menos entendo assim, dessa forma, entendo que os 10 mandamentos, embora seja a lei de Moisés, é fruto da graça. Tudo foi pela graça de Deus. Inclusive a lei, ela é sustentada pela graça de Deus, porque o Deus que nós servimos, desde sempre, ele foi gracioso com o homem, mesmo quando impôs a lei, mesmo com a dureza da lei que ele impôs, tudo é fruto da graça de Deus. Nós sabemos disso. E por que eu estou falando isso hoje, irmãos? O que isso tem a ver conosco? Tudo bem, pastor, o senhor já falou aí e tal, já falou da importância dos 10 mandamentos para a igreja, para aqueles que não são da igreja, mas eu quero focar aqui hoje, irmãos, algo que vem acontecendo de uma forma muito forte, que está lá no Êxodo 20, 16. O versículo 16 nós lemos aqui, ó, não darás falsos, dependendo da versão, falsos testemunhos contra o seu próximo. E o mundo parece que desobedece isso de uma forma muito forte hoje, né? Está muito difícil lidar com isso, que nós chamamos de fake news. Irmãos, Deus foi o primeiro a alertar sobre as fake news. Deus foi o primeiro a alertar. Falso testemunho, fake news, falsas notícias. Deus foi o primeiro a falar sobre esse assunto. Esse assunto é novo para algumas pessoas que estão aí, que não conhecem a Bíblia e tal, mas nós que conhecemos o Senhor, nós que conhecemos a Bíblia, é verdade que deram um outro nome. A Bíblia fala falso testemunho, e hoje tem um nome mais ressignificado, chamado fake news, né? Mas é a mesma coisa. Então Deus já preveniu o homem de tal forma que está lá, é o 9º mandamento entre os 10 mandamentos. Tal a importância que Deus deu para isso. Então, o nosso Deus é claro na sua palavra. Só não entende, né? Porque quem não lê mesmo, quem não tem esse temor a Deus, né? Então Deus já sabia, por isso que ele colocou nos 10 mandamentos, Deus já sabia que as fake news iam matar pessoas. Matar pessoas. Fake news hoje é uma máquina de destruição. Uma pessoa pega um assunto seu, alguma coisa da sua vida, inventa uma mentira, monta um post, lança e tal, e se esparrama para o Brasil inteiro, e a sua reputação vai pelo ralo. Por quê? Porque
tem muita velocidade através das redes sociais. E o nosso Deus já nos alertou. Fake news, os falsos testemunhos, já destruíram famílias, já destruíram empresas importantíssimas, provocaram guerras, separaram pessoas, separaram nações, mataram e matam reputações, dividem as pessoas de uma forma muito intensa, por conta da fake news, do falso testemunho, gente falando mal um do outro, gente detonando a vida do outro, e muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, é falsa notícia. Pastor, mas e se a notícia for verdadeira, e eu falar algo que é verdadeiro, mesmo assim nós não temos o direito de falar. Mesmo assim, mesmo que a notícia seja verdadeira, nós não temos o direito de falar, exceto se a pessoa te autorizou a falar, se você é um domínio público que já está aí na imprensa, por exemplo, já é de domínio público, então às vezes a gente comenta um com o outro, fala um com o outro, mas a ideia aqui principal é que nós temos que tomar cuidado, nós que servimos a Deus, com as fake news, com os falsos testemunhos, porque nós podemos estar matando gente inocente e achando que está tudo bem. Nós podemos transmitir, e às vezes a gente chega, né? A gente abre o celular assim, e a gente percebe lá alguma coisa que alguém mandou para a gente clica lá e fala, peraí, mas será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Mas e se eu encaminhar para alguém? E se eu compartilhar? Aí a gente fica, mas eu posso estar prejudicando essa pessoa. Será que é verdade? Será que não é verdade? Pelo sim, pelo não, recue. Esse tem que ser o nosso comportamento. A gente encaminha, a gente compartilha aquilo que é bom, que é louvável, que produz edificação das pessoas, né? Aquilo que a gente tem certeza que vai ser abençoador. Isso sim, nesse aspecto, a rede social é uma bênção para nós. Está aqui, nós estamos aqui usando as redes sociais. Nós estamos hoje falando através das redes sociais. As redes sociais são uma bênção para nós, mas nós temos que tomar cuidado, que existe uma contramão nas redes sociais, chamado falso testemunho, e que Deus, na sua infinita onipresença, Ele já viu antes, porque sabia que nós tínhamos essa tendência ao falso testemunho, ao fake news, então Ele já alertou para que nós não fizéssemos isso. Está lá, começa, não vamos produzir, não produza falso testemunho, não fale algo que você não sabe, que você não domina, que você não conhece, porque você pode prejudicar a igreja, pode prejudicar pessoas, pode prejudicar empresas. Eu me lembro uma vez, há uns 10 anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa na faculdade, e ela me disse assim, eu vim estudar aqui porque eu fiquei sabendo que naquela outra faculdade o prédio ia cair. Eu falei, mas como assim o prédio ia cair? Não, é porque me falaram que o prédio que nós estávamos lá, o prédio estava trincando, ia cair, e aí um monte de aluno lá trancou a matrícula e transferiu a sua matrícula para essa escola. E aí foram ver, irmãos, era uma mentira, era uma concorrência entre donos proprietários de escola. Um lançou uma falsa notícia, e aí os alunos, com medo de morrer lá dentro daquele prédio que ia cair, transferiu a sua matrícula, o seu curso para outra faculdade, enfim, isso é letal. Falso testemunho é letal, e nós, cristãos, nós não podemos se envolver com isso. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com essa questão aí da fake news, né? Cuidado, né? Temos que tomar cuidado com esse erro de nós não produzirmos falsas notícias. Falsas notícias, não encaminhar, não compartilhar, mesmo que sejam agradáveis para nós. Não, isso aqui eu gostei. Olha, isso aqui vai ferir aquela pessoa. E você pega e compartilha. Não faça isso. Não, mas isso aqui fala bem do meu candidato, então eu vou detonar o outro candidato. Então, toma cuidado com isso. A igreja, meu irmão, minha irmã, nós militamos no reino. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Nós não somos daqui. Embora a gente viva aqui, nós não somos daqui. A nossa boa notícia chama-se Evangelho de Jesus Cristo.
Compartilhe coisas boas. Tem muitas coisas boas que chegam para você. Faça isso. Use de novo as redes sociais. Faça então notícias maravilhosas e tal e tal. Por exemplo, estão falando aí que estão descobrindo a vacina e tal. Já foi anunciado em várias emissoras de televisão. Os cientistas estão falando. Então a gente pode compartilhar isso para os irmãos orar, para que Deus abençoe os cientistas, para que isso ocorra mesmo. Tem muita coisa boa sendo falada nas redes sociais que nós podemos e devemos compartilhar. Mas toma cuidado com o falso testemunho, com as fake news, mesmo que sejam agradáveis aos seus olhos, mesmo que sejam agradáveis e vão ao encontro à sua ideologia política, às suas preferências. Toma cuidado, meu irmão, sabe por quê? Porque ao compartilhar, ao encaminhar, a gente vai dando manutenção para um sistema diabólico de matar pessoas, destruir reputações. Provérbios 25, 18 diz assim: martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Olha o que Salomão escreveu aqui. Está em concordância com o que Moisés escreveu lá atrás. Olha aí, ó. Martelo, ou seja, destrói. Espada e flecha aguda. Flecha aguda é aquela flecha fininha que, quando batia, era lançada, entrava no peito da vítima e saía do outro lado. Assim, entrava e saía, matava a pessoa. Ela percebia que estava morrendo, a flecha já tinha atravessado o corpo dela. Isso foi muito usado em outras épocas da história, em guerras do corpo a corpo. Martelo, espada e flecha aguda é o homem. O homem aqui não é o gênero, é pessoa, qualquer pessoa. É o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Nós somos igreja. Nós nunca jamais, sob hipótese nenhuma, a gente tem que tomar muito cuidado com o que chega para a gente, porque a gente pode pecar contra um servo de Deus. A gente pode pecar contra uma mulher de Deus. A gente pode pecar contra uma pessoa que, por mais errado que esteja, a gente não pode compartilhar essas coisas. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso, irmãos, porque isso fere pessoas. Nós não sabemos o estrago que isso vai fazer. Eu quero falar algo também aqui que eu sei que você sabe, é só para te lembrar. O falso testemunho que Deus fala lá no Antigo Testamento, e que hoje tem uma linguagem mais ajustada, mais arrumadinha, mais ressignificada, chamada fake news, é um negócio de milhões de dólares. Deus sabia, nós não, mas Deus sabia que o falso testemunho, no século 21, por isso que ele escreveu lá atrás, e deu essa lei lá para Moisés lá atrás, ele sabia que no século 21, fake news ia ser um negócio de milhões de dólares. A coisa é tão sofisticada que tem robôs com inteligência artificial produzindo fake news em linha de produção em escala industrial. O falso testemunho é um grande negócio de milhões, de gente que ganha milhões e milhões e milhões para produzir isso contra a pessoa A, contra a pessoa B, contra a pessoa C, contra o candidato político desse lado, contra o candidato político do outro, contra aquele empresário, contra aquele homem, contra aquela mulher. É uma máquina de produzir matanças, mata de tudo quanto é jeito. Empresas virtuais produzem, aliás, dizem que hoje essa é a nossa arma de guerra. Alguns estão falando que a fake news é uma arma de guerra. Antigamente era tanque, metralhadora e tal, ainda é. Usava muito tanque, metralhadora. Depois de um tempo, arma psicológica, arma biológica, de jogar vírus numa outra, aquela nação que era inimiga e tal. Hoje dizem que a guerra é travada através da fake news. Porque isso pode desequilibrar um governo, pode desequilibrar um país. Pode-se ganhar uma guerra baseada em falsas informações, em falso testemunho. E aí, meu irmão, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Puxa, pastor, mas por que o senhor não falou isso há muito tempo atrás? Porque tudo tem hora certa para falar. Porque eu tenho visto que isso tem tomado um rumo assim que está difícil. Eu vejo pelas informações que chegam no meu celular. Se eu for compartilhar tudo que chega para mim, eu já teria chateado um monte de gente. Eu já teria machucado um monte de gente por aí. E até gente do nosso meio, gente que está próxima. Se eu fosse compartilhar, eu teria ferido pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero
dizer para você que Deus já sabia que nós estaríamos aí nesse caldeirão, né, de fake news, de falso testemunho, dessa guerra de nervos, essa guerra psicológica que é travada a partir da informação e das redes sociais. E nós estamos nas redes sociais, inclusive, não sei se você sabe, dizem que no Brasil as pessoas que mais usam as redes sociais são os evangélicos. Ou seja, são as pessoas que provavelmente, possivelmente, são as que mais estão compartilhando notícias falsas. Meu Deus do céu! O que está acontecendo conosco? Se a nossa matéria-prima, e eu estou falando isso com muito respeito, porque a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa, nós sabemos disso. Mas a nossa matéria-prima é a verdade. Nós temos que compartilhar aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, etc. e tal. Então, quando nós levantamos um falso testemunho, nós estamos coisificando a verdade. O que é isso? O que é coisificar a verdade? Você dizer que a verdade não tem importância. É você dizer que a verdade não é tão relevante mais assim. Que a verdade não é mais a nossa matéria-prima de trabalho. Quando a gente encaminha, quando a gente valoriza, quando a gente compartilha, quando a gente contribui, quando a gente fala, quando a gente faz com todo esse sistema falso, de falso testemunho e de fake news. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que é que vai sobrar dos crentes que estão tão emaranhados, tão lançados nesse meio? E muita gente, e eu vou ser muito honesto com você, tem muita gente que está nisso inocente. E faz isso de forma muito inocente porque não tem discernimento. Ela vai recebendo, ela vai fazendo, ela vai compartilhando, ela nem pensa, ela vai fazendo. E ela não percebe que ela está sendo usada por um sistema diabolizado de falso testemunho e de fake news. Como é que nós vamos fazer se nós estamos coisificando a verdade? A verdade para nós parece que perdeu um pouco do seu valor quando nós gastamos o nosso tempo, a nossa inteligência, o tempo que nós poderíamos gastar com a verdade, com coisas boas e tranquilas e justas e etc. e tal, quando a gente investe todo esse tempo em coisas sem valor para o reino de Deus, que tem valor para o mundo das trevas. Quando a gente faz isso, nós estamos coisificando a verdade. Coisificando. O que é coisificar? É tirar o valor. Tirar o valor de algo ou de alguma pessoa. Aproveitando o momento que nós estamos vivendo, que aconteceu nos Estados Unidos e tal, que mataram lá o George Floyd, né? Acho que é isso, se não me falha a memória. O que aconteceu ali? Que uma parte dos brancos americanos, eles olham para os negros, eles acham que o negro é uma coisa. Ou seja, coisificaram o negro. Negro não tem importância. Como não? Como não? Muita gente olhou para a mulher e disse, a mulher só serve para gerar filhos. Coisificaram a mulher perdeu o valor. Como não? Como não? Quando nós coisificamos as pessoas, ou um assunto tão importante, a gente tira o valor dela. Quando a gente se envolve com notícias erradas, com fake news, com falso testemunho, nós alimentamos, nós encaminhamos, compartilhamos isso, produzimos isso, nós estamos coisificando a verdade, dizendo a verdade não tem valor mais. A verdade não tem valor mais. A verdade é só uma coisa. Uma coisa. E nós sabemos muito bem que a verdade para nós é uma pessoa. E a mensagem dele é a verdade. A igreja é uma verdade. Mesmo que muita gente fale mal. Você que fala mal de igreja também, porque igreja que então? Você está coisificando a igreja. Você está tirando o valor dela. Isso é ruim. Isso é ruim. Que mundo que nós estamos vivendo. E os crentes colaborando para a destruição disso, do sistema que Deus estabeleceu, né? E Deus sabia que o falso testemunho e as fake news ia ser, nesse momento, o assunto do momento. E aí, está aí borbulhando aí, e Deus sabia disso. Mas nós somos igreja. Como é que a igreja reage diante disso? Como é que a igreja lida com isso?
sabendo que o falso testemunho e a fake news mata pessoas, destrói famílias, destrói empresas, destrói igrejas, destrói, é uma máquina de destruição. Fake news, falso testemunho é letal. Letal. Isso não é uma bobagem, meus irmãos. Não é uma bobagem. E eu vou ler para você na Bíblia algo que está lá nos evangelhos, e nós sabemos disso. A gente lê, mas parece que a gente não presta atenção, e a gente não vivencia isso. Abra comigo aí, você que está na sua casa, Marcos 14. Marcos 14, do versículo 55 ao 57. Vou repetir 3 vezes. Marcos 14, e anota no seu lado aí, na sua Bíblia, escreve: não posso fazer isso. Não posso contribuir com isso. Escreve o que você quiser. Não posso compactuar com isso. Não posso. Com o que fizeram aqui, o que está nesse texto. Marcos 14, do 55 a 57. Diz assim, Marcos 14, do 55 a 57. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, esquentando seu fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam o quê? Algum testemunho contra Jesus para condenar à morte. Viu? Como o falso testemunho mata, condena. Mas não acharam nada, não tinha nada. Não tinham como produzir notícia falsa contra ele. Não tinha, ele não pecou, ele não tinha elementos, na mão para produzir um falso testemunho. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Olha lá, de novo. Eles produziam falsos testemunhos, fake news em cima de Jesus, para matar Jesus, mas não achavam nada. E levantaram-se alguns e testemunhavam falsamente. Jesus foi vítima de fake news. Jesus foi vítima de falso testemunho. Por isso, a igreja não pode compactuar com isso. Mesmo que te agrade. Mesmo que seja bacana. Mesmo que essa fake news vai ser muito bom para arrebentar aquela pessoa que eu não gosto. Mesmo que essa fake news vai arrebentar aquele candidato que eu odeio, não faça isso. Mas isso aqui é verdade, não interessa se é verdade ou não. Nós não podemos fazer isso. Porque foi isso que levou Jesus à condenação. Fake news, falso testemunho. E hoje nós vemos muita gente compactuando com isso. A igreja, muita gente dentro da igreja compactuando com isso. Meu irmão e minha irmã, até onde isso vai? Até onde nós vamos com isso? Sabendo que os 10 mandamentos, Deus, usando uma expressão bem moderna nossa, Deus já cantou a bola lá nos 10 mandamentos. Não dirás, não farás, né? Não produzirás falso testemunho, porque isso mata. Isso é tão evidente que Deus começa dizendo assim, não. Ele já põe um não na frente. Que é para não ter, será que foi só um conselho para a gente não produzir fake? Não, ele disse não, é uma ordem. Não. Porque foi isso que matou o seu filho. Na verdade, quem matou Jesus foi os nossos pecados, mas eles usaram falsos testemunhos, fake news para condená-lo. Ou seja, o elemento para condenação, os elementos para condenar Jesus, fake news. E aí fica a pergunta, como é que alguém que serve esse Cristo que foi condenado por fake news, falso testemunho, hoje compactua com isso? Como é que pode? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque um justo, o único justo que pisou nesse chão, foi vítima de fake news. E foi condenado por causa disso. Então a Bíblia sempre nos advertiu de falsos testemunhos, de falsos profetas, de falsos evangelhos, de falsos mestres, falsos ensinos, etc. É falso. A Bíblia sempre nos alertou sobre isso. E se tem uma instituição que tem que entender. Eu não posso cobrar isso do filósofo que está lá fora, do historiador que está lá fora, de qualquer outra pessoa que está lá fora, o professor de matemática, a dona de casa, do empresário. Eu não posso cobrar isso deles, pergunta, porque eles não sabem. Eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem a verdade absoluta, eles não conhecem a pessoa
verdade. A verdade, pessoa, verdade, eles não sabem, eles não conhecem, eles já ouviram falar. Mas eles não sabem, mas nós conhecemos. Se é que nós conhecemos. Porque se nós conhecemos e fazemos isso, tem alguma coisa errada com esse nosso conhecimento, né, com relação ao Senhor. Nós somos o único povo que tem que discernir, deve discernir muito bem sobre o que é falso e verdadeiro. Nós temos que discernir. Eu vi muito, como eu falei, vi vários irmãos se degladiando aí nesses últimos tempos aí por causa de fake news para lá, fake news para cá. Né? Eu vejo gente se degladiando, crente se degladiando com falsa informação, com fake news de time contra o outro time do outro falando do outro e tal. E muitas dessas notícias são mentiras. E os crentes se degladiando, transmitindo, compartilhando isso, sendo levado assim, ó, levado no bolo, no caldeirão disso tudo. É uma coisa que realmente nos deixa a pensar, né? De forma muito preocupante, porque não é possível que nós, igreja que temos o Senhor, que lidamos com a verdade e sabemos que nós militamos num reino que é desse mundo, e se Jesus, ele falou, inclusive eu já citei aqui, ele disse, o meu reino não é deste mundo. E se nós somos pessoas do reino de Jesus e o seguimos, então nós também, o nosso reino não é desse mundo, nós somos peregrinos aqui. É o que a minha Bíblia diz. Então eu não posso ficar embaraçado, enrolado com essas questões. Paulo disse isso para Timóteo e nós já pregamos isso há um tempo atrás. Vocês se lembram disso? Que o soldado de Cristo não se embaraça com os negócios desta vida. Não se embaraça com essas bobagens. Nós sabemos que isso existe, muitas vezes vão nos atingir, mas nós temos que levantar a cabeça e continuar lidando com a verdade. Nós não podemos que nada deixe ofuscar a visão que nós temos do reino de Deus. Porque Jesus é verdade, a pessoa de Jesus é verdade, né? A sua mensagem é verdade, a sua ética é verdadeira, a sua moral, o seu reino está tudo coligado com a verdade. E se nós seguimos a verdade, nós temos que ler esse texto com bastante cuidado, com bastante critério e com muito zelo e temor. Não dirás falso testemunho. Não produza fake news. Fake news. Eu quero dizer isso para você, porque talvez em algum tempo, em algum momento, aí esses dias atrás, o ano passado, sei lá quanto, falei, puxa, mas o pastor nunca falou dessas histórias que estão acontecendo aí e tal, então, mas tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento certo, né? Se nós conhecemos Jesus, então a igreja é a única instituição que pode discernir entre o verdadeiro e o falso. E você, meu irmão e minha irmã, que tem o Espírito Santo, pode discernir muito bem e sabe muito bem do que eu estou falando. Né? A nossa mensagem é outra. A nossa mensagem está ligado com a verdade, está embasado na verdade. Nós seguimos a verdade. Nosso trabalho é com a verdade. A igreja deve lidar com a verdade. E nós temos que tomar cuidado, né? Porque a Bíblia diz, não darás, não farás, não produzirás falso testemunho contra o seu próximo. E esta é a mensagem de hoje para nós, irmãos. Né? Tem dia que a gente traz uma mensagem de esperança, tem dia que a gente traz uma mensagem de consolo, tem dia que a gente traz uma mensagem de alerta. Cuidado, a igreja está sendo rodeada por um monte de falso testemunho, de um monte de fake news, e nós somos o povo que temos que discernir isso e saber quando nós estamos lidando com a verdade ou quando nós estamos lidando com algo falso, Que seja assim para todos nós. Meu desejo é que você seja orientado pela palavra de Deus. Esse é meu desejo, né? Talvez você não goste do meu jeito de falar, talvez, não sei. Talvez você não gosta muito de mim como pessoa, talvez, não sei. Mas o meu desejo é que você seja orientado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara. Não farás, não darás falso testemunho. Não se envolva com fake news. Todas as vezes que você se deparar com uma notícia, procure saber qual é a fonte, de onde vem isso. Se você tem dúvida, mesmo que seja maravilhoso assim, se você tem dúvida, não compartilhe. Não alimente essa rede, porque pode ser uma rede de matar pessoas, uma rede de destruição de pessoas, de igrejas, de empresas, de famílias e etc. E tal. E nós, muitas vezes sem perceber, estamos contribuindo com isso. Vamos orar. Senhor, te louvamos, porque a tua palavra é a verdade, Senhor.
E quando nós estamos diante da Tua palavra, a gente fica como que quem somos. Gente que precisa ouvir. Nós ficamos sem palavras. Queremos saber o que o Senhor tem a dizer. Recebemos a orientação da Tua palavra, Senhor. E te agradecemos porque há tantos anos atrás, lá com Moisés, o Senhor já orientou sobre falso testemunho. O Senhor já disse, o Senhor mandou o Teu servo Moisés, nosso irmão Moisés, escrever para que nós não fizéssemos, não dessemos falso testemunho. Nos ajude, Senhor, quando as notícias chegarem, Senhor, para que a gente não contribua com as fake news, Senhor, que pode prejudicar tanta gente, prejudicar pessoas, um país, pode matar, Senhor, uma nação, com tantas informações que deterioram, Senhor, o outro, o próximo, mesmo que o outro não goste da gente, mesmo que o outro queira o nosso mal, nós não temos o direito, Senhor, de prejudicar ninguém, encaminhando, compartilhando notícias falsas, falsos testemunhos. Que seja assim conosco, Senhor. Nos dê discernimento para entendermos a Tua vontade. Ajude-nos, ó Deus, como pastores. Hoje é dia dos pastores, um dia separado para lembrar dos pastores. Eu oro por todos aqueles homens, Senhor, que trabalham duramente, que Te levam a sério, Senhor, que pregam a Tua palavra a sério, Senhor. Que o Senhor ajude esses homens a permanecerem firmes, fazendo o trabalho, independente do lugar. Que o Senhor possa abençoar esses pastores que estão com dificuldades nesse momento de pandemia, com a igreja, Senhor, com a questão logística. Muitos foram atingidos na saúde, Senhor. Oramos, ó Deus, pelo Fabinho, oramos, Senhor, pelo Anderson, pastor Anderson, que estava internado com o Covid. Pedimos que o Senhor o ajude, Senhor, os Teus filhos, as pastoras e todos aqueles que ajudam a pastorear a Tua igreja. Esses homens e mulheres incansáveis que fazem o trabalho do Senhor, buscando sempre a verdade e a orientação do Senhor. Sê conosco, sê assim conosco, Pai. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Fazer mais um louvor. Vamos adorar a Deus com mais um louvor. Que você seja muito abençoado nesse dia. Amém. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? A palavra do Senhor que nos confronta e nos transforma. Glória a Deus pelo seu amor e bondade. E que cada dia, irmãos, nós possamos buscar ser mais parecido com Ele. E que nele não há maledicência. E que essa palavra de fato possa nos transformar. Que o teu coração receba essa palavra e que nós possamos, sim, mudar para a glória do nosso Senhor. Amém. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar e teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso.
trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Muito bom, né? Culto a Deus é sempre agradável para aquele que gosta de adorar a Deus, não é verdade? Então é sempre uma alegria nós estarmos reunidos, um pouquinho, de um jeitinho um pouquinho diferente, mas é muito bom poder estar aqui e falar com os irmãos, falar para os irmãos, dividir a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero aqui reforçar, na quinta-feira, tá bom? Às 20h30 nós temos a nossa oração. Então eu peço que você participe, esteja lá conosco. Eu sinto falta de alguns irmãos lá que não aparecem, que não mostram lá o rostinho. E faça isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque aí nós estamos orando por algumas pessoas e é muito importante que você participe. Nós estamos orando por todos ali, né? O nosso coração está inclinado para orar por todos aqueles que fazem os pedidos ali na hora, mas por todos os irmãos, toda a igreja, né, que está reunida de alguma forma. Então, quinta-feira às 20h30, esteja lá conosco, tá bom? Também quero dizer aos irmãos que estão falando em abrir igrejas, mas eu ainda estou bastante relutante com relação a isso. Vocês sabem, vocês já têm acompanhado, em Curitiba parece que abriram algumas igrejas e tiveram que retornar, porque parece que começou ali já a contagiar algumas pessoas. Então a gente vai tomar muito cuidado com isso. Nós só vamos começar mesmo quando nós tivermos certeza absoluta. Depois que o governo liberar, nós vamos esperar a nossa convenção liberar, e depois disso é que nós vamos começar a abrir o culto para a gente começar a fazer presencial. Algumas pessoas podem dizer, mas não tem o templo ainda. Sim, mas nós podemos fazer culto aqui na sala já, para 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Nós temos 2 salas grandes aqui que dá perfeitamente para fazer cultos aí, até para umas 25 pessoas. Então, o problema não é a questão espaço, que a gente consegue se adequar, fazer um culto a mais, a gente consegue. Mas a ideia mesmo é respeitar todo esse tempo aí para que, e tomar a Deus, né, que essa vacina apareça e a gente consiga que todos se vacinem, para que isso desapareça, né, de uma forma definitiva, ou pelo menos 90%, 95% desses casos se resolvam. E aí esses outros 5% a gente vai controlando aí com nossa higiene, com os cuidados que todo mundo tem que ter. Mas a ideia
nós retomarmos o nosso culto presencial, depois que todo mundo praticamente retomar. Nós vamos tomar bastante cuidado, porque eu entendo que a igreja precisa ter esse zelo. Vocês sabem, vocês têm acompanhado notícias, inclusive que um dos lugares que proliferou o Covid na China foi numa igreja, né? Parece que teve aviso, alguns pastores lá teimaram, e parece que uma pessoa, duas em potencial lá, contaminou a igreja, e essas pessoas foram para casa, contaminaram as famílias, aí começou a tomar rumos estranhos. E o rumo nós sabemos onde foi dar, né? Já contaminou um monte de gente no mundo inteiro. Então, o Covid também se espalhou no primeiro momento dentro de uma igreja na China. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, nós pastores. Entendo a necessidade de muitos voltarem, mas nós precisamos tomar esse cuidado. E aí eu quero aqui reforçar aquilo que as autoridades da saúde estão falando. Cuide-se, lave as mãos, álcool, use máscara e etc. Evite muito aglomeração de pessoas, só quando não tiver jeito mesmo. Saia somente para aquilo que for necessário. Nós não estamos aqui para acolher nenhuma opinião política. Nós estamos aqui, a igreja precisa ouvir neste momento os cientistas. Porque Deus tem muito a dizer através da ciência. Deus tem muito a dizer e Ele diz o que Ele quiser através da ciência. E os cientistas que têm o controle sobre isso em laboratório diz o que nós temos que fazer. Então nós estamos aí ouvindo o que os cientistas estão dizendo, independente de opinião política, inclusive da minha. Porque o meu desejo, eu queria estar lá na igreja antiga, com todo mundo lá dentro, esse era o meu desejo, mas eu tenho que ir contra a minha vontade, porque veio uma necessidade e eu tenho que me adequar. Então, nós vamos obedecer às autoridades de saúde. Tá certo, irmãos? Então, ficamos assim. Se você tiver alguma dúvida, pode me ligar. Eu estou aqui de segunda-feira para atender os irmãos. Só que dá aquela ligadinha antes, porque eu saio, né, atendo outras pessoas e tal. Mas eu estou aqui de segunda-feira para atender os irmãos que queiram conversar, orar. Pode me procurar, já me ligar, tá bom? Ficamos assim então, tá bom? Deus muito os abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco, agora e sempre. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoadíssima, que tudo de bom ocorra para você nessa semana. Fique na paz. Amém.